Sercreente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Hoje, a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, dogma promulgado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, com estas palavras: Declaramos, confirmamos e definimos a doutrina, revelada por Deus, que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada e imune de toda mancha do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção, por graça particular e privilégio de Deus Todo-Poderoso, pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Por ocasião desta solenidade da Imaculada Conceição, gostaria de compartilhar 3 reflexões. Em primeiro lugar, a Imaculada Conceição é um dogma definido no século XIX e apoiado por todos os bispos do mundo. Mas é preciso acrescentar algo mais. Esse dogma sempre foi acreditado e defendido pelo povo de Deus. O povo comum sempre compreendeu claramente que a Mãe de Deus, a Virgem Maria, que carregaria o próprio Filho de Deus em seu ventre, não poderia ser afetada ou prejudicada pelo pecado original. O pecado é uma ruptura com relação a Deus e aos irmãos. Como poderia a Mãe de Deus estar distante, mesmo que minimamente, de Deus e dos outros? Maria esteve unida a Deus desde a sua concepção. Foi preservada por uma graça muito especial. O seu sim a Deus foi perfeito. A concepção virginal de Jesus, como não poderia ser de outra forma, para aquele que é o Filho de Deus, aperfeiçoa a união daquela mãe com o seu filho e aperfeiçoa a sua fidelidade até o fim. E a sua própria morte, pela mesma razão, como confessamos no dogma da Assunção, só poderia ter sido essa, uma dormição, uma assunção ao céu, porque nela não há ruptura, nem mesmo a ruptura da morte. Confessas Maria como a Imaculada Conceição
como virgem, como assunta ao céu? Além disso, amas Maria de todo o teu coração? Em segundo lugar, quero enfatizar que esses privilégios de Maria não a tornam um ser estranho, mas sim um ser maravilhoso e sublime. Quando uma pessoa pertence inteiramente a Deus, ela não deixa de ser pessoa. Pelo contrário, torna-se uma pessoa perfeita, livre, plena e eterna. Portanto, quero ressaltar que o que confessamos sobre Maria contém uma notícia incrível para nós. Podemos ver a vontade de Deus para nós cumprida em Maria. Ela constitui o nosso destino. Ela antecipa o nosso futuro. Deus não nos idealizou quebrados pelo pecado, distantes dele, distantes do próximo. Deus nos idealizou íntegros com ele, em eterna unidade e felicidade. O que vemos cumprido em Maria, um dia se cumprirá em cada um de nós. Maria é, portanto, um tipo, um modelo do que cada um de nós se tornará um dia. É por isso que podemos dizer: Maria é a nossa esperança. Em terceiro lugar, quero acrescentar algo mais. Maria não vive absorta em si mesma, voltada para o seu interior. O fato de Maria pertencer a Deus, de ter sido privilegiada por Deus dessa forma, faz dela uma missionária em todos os sentidos. Ela vive dedicada à missão de ser mãe da igreja, à missão de ser a tua mãe. Ela vive constantemente te abençoando, te protegendo, te conduzindo pela mão do seu Filho Jesus. Sua vida é dedicada a estar a serviço de Deus e de nós. Ela é um ser maravilhoso sobre quem nunca se pode falar o suficiente. É por isso que hoje quero compartilhar contigo, de forma muito especial, que confia em minha vida, Virgem Maria, não há protetora melhor ou maior. E imagino minha morte em seus braços, conduzindo-me a Jesus. E louvarei para sempre, sem jamais me cansar, as maravilhas que Deus operou nela, notícia incrível para a minha própria vida. Portanto, se é o teu caso, pare de dar desculpas e de contar histórias com frases como: eu realmente não entendo o que significa isso, eu realmente não concordo com esse dogma, ou afirmações semelhantes. Confessar a Imaculada Conceição é reconhecer a melhor notícia que existe, que Deus tem todo o poder, que Deus transforma, que tu não foste feito para o pecado ou para o mal, que tu tens uma mãe maravilhosa e terna que te abençoa e te protege. Em resumo, confessar a Imaculada Conceição é confessar que, mesmo que eu me sinta envolto em trevas, meu futuro é luz, alegria, paz e vida eterna, com Deus, Maria, minha mãe, os santos e todos aqueles que amei. Virgem Maria, minha Santíssima Mãe, eu te amo e te louvo do fundo do meu ser e confio minha vida à tua proteção. Bendito sejas para sempre. Abençoa-me então. Não permitas que eu me perca ou seja enredado nas armadilhas da morte. Protege-me sob o teu manto. E no momento da minha morte, rodeado pelos meus entes queridos, toma-me pela mão e conduz-me ao teu Filho Jesus. Louvarei o Senhor contigo para sempre.